Gente, Betão já avisou, essa história vai surtar as Alices. Mas estamos aqui para contá-la. Então, bora comigo. Já deixa o joinha. Pode ser que você se sinta com raiva nessa história? Pode ser que você se sinta com raiva nessa história. Mas deixa o joinha aí para ajudar o canal, tá, gente? Por favor, hein? Não temos nada a ver com isso, hein? Vocês deixam o joinha, deixa o comentário, deixa um bom dia, Dani, aí. E simbora lá para a história de hoje. Dani, me chamo Alice, tenho 21 aninhos. Eu tô rindo já do começo da história. Sou morena jambo, olhos verdes, cabelo um pouco acima da cintura, seios médios e tenho uma bunda toda empinada. Desculpa a modéstia, mas sou uma mulher muito bonita. Te sigo já faz um tempo e adoro os vídeos que você posta no canal. Eu gosto do seu jeito sincerão de comentar as histórias e por causa disso estou sempre assistindo. Já falei do seu canal para muitas amigas e todas elas que começam a assistir gostam dos vídeos. Então, muito obrigada, Alice. Dani, sou filha de mãe solteira. Minha mãe engravidou de mim quando ela tinha 17 anos. Ela não namorava com meu pai. Eles se conheceram durante um carnaval. Ficaram juntos 3 dias, acabaram transando e, por sorte, minha mãe engravidou dessa linda morena que escreve para vocês. Minha mãe nunca mais teve notícia do meu pai. Ela sequer sabe o sobrenome dele. Pois como eles ficaram juntos no carnaval e ambos não eram da mesma cidade, eles nunca mais tiveram nenhum tipo de contato. Meu pai nem sabe que minha mãe engravidou dele. Não sei se caso ele soubesse também as coisas seriam sido diferentes, mas não tô aqui para ficar me lamentando por isso. Dani, como minha mãe sempre foi meia porra louca, acabei sendo criada pela minha avó. E sempre tive ela como referência de mãe. Tanto que chamo minha avó de mãe, até hoje. E minha mãe chamo pelo nome. Nunca tive o hábito de chamar minha mãe de mãe. Até porque mãe é quem cuida, né? E a minha nunca priorizou a gente na vida dela. Ela sempre priorizou os homens que ela conheceu. Além da minha mãe, minha avó teve outros filhos. Inclusive eu tenho um tio, o Félix, que ele é 4 anos mais velho que eu. E que a gente sempre se deu muito bem. Depois, mais pra frente, vou contar a minha história com o Félix. É uma história muito louca. A minha avó sempre foi uma mulher muito batalhadora. Ela trabalhou muito tempo como camelô. Ela saía de casa para vender as coisas. Ela trabalhava com bolsas, cintos, carteiras. Tinha uma barraca que ela trabalhava de segunda a sábado. Ela, de vez em quando, até me obrigava a ir com ela. Principalmente quando eu larguei a escola no ensino médio. Só que eu morria de vergonha dessa profissão. E quando eu era obrigada a ficar com ela na barraca, a vontade que eu tinha era de me esconder embaixo da barraca. Eu tinha medo de passar algum gatinho e ficar me vendo trabalhando nesse subemprego. Mas eu nem podia falar essas coisas com a minha avó, porque sempre que eu me atrevia a falar algo desse tipo, minha avó gostava de jogar na minha cara que era com o trabalho dela que ela sustentava a casa. Só que eu sabia que não era só ali, pois meu avô também trabalhava como mestre de obras. E quando tinha um dinheiro, ela sempre ajudava em alguma coisa. O único problema, Dani, é que a minha mãe, ela não parava em emprego nenhum. Se ela conhecesse algum homem, ela se apaixonava. Ela largava tudo para ir morar com esse homem. Tanto que ela tem 3 filhos com 3 pais diferentes. Minha mãe sempre foi uma mulher irresponsável. Ela não se importa com nada. O que ela não consegue é ficar sem nenhum homem na vida dela. Ela já se apaixonou de verdade e se apaixonou muito rápido. Depois de alguns anos que a minha avó ficou trabalhando como camelô, ela conseguiu juntar uma graninha e montar uma lojinha estilo I99. Depois que ela montou essa loja, eu fiquei ajudando ela por um tempo. Eu já não tinha tanta vergonha assim de ficar na loja. Eu, de certa forma, puxei um pouco a minha mãe, sabe? Eu gosto muito de estar sempre ficando com algum homem. Mas eu gosto mesmo de dar uns amassos, dar uns beijos, fazer sexo gostoso. Eu não sou igual a ela que larga tudo por um homem, que se apaixona rápido, que já quer ir logo morar com um homem. Nesse ponto eu sou bem diferente, pois eu nunca fui de me prender a um relacionamento sério. Já tive alguns, mas nada que me fizesse largar tudo para ficar com algum homem, igual a minha mãe faz, né? Dani, desde muito cedo eu já comecei a ficar com muitos meninos. Como eu tinha esse exemplo da minha mãe, que sempre tinha muitos homens, eu comecei a querer ficar igual a ela. Mais precisamente com 11 anos de idade, eu já ficava com garotos da rua que eu morava e também na escola. Eu sempre tive uma bunda grande, assim como a minha mãe. E eu sempre usava short bem curtinho. Isso sempre deixou os meninos da rua malucos.
Para você ter uma ideia, quando tinha educação física na minha escola, eu era sensação. Muitas vezes os meninos estavam jogando bola e a minha turma chegava para fazer educação física, os meninos que estavam na quadra, eles paravam o jogo para admirar minha bunda. Mesmo nova, eu sempre fui maliciosa e sensual. Eu sabia deixar eles hipnotizados. Até hoje eu sei fazer isso muito bem. Só que agora, com muito mais experiência. Bom. Aí ela falou, né, que ela saía com alguns meninos da escola, mas um não sabia do outro. Quando descobriam, saíam na porrada para ver quem ia continuar ficando com ela. Quando esse tipo de coisa acontecia, eu não curtia muito, pois eu nunca gostei de violência. Mas não dá para negar que essas coisas faziam bem pro meu ego. Essas brigas viravam comentários na escola e todo mundo vinha falar comigo que fulano e fulano tinham brigado por minha causa. Só que esses meninos eram tão idiotas que não tinha necessidade disso, pois era só curtição mesmo. Eu não me apaixonei por ninguém, independente de quem ganhava a briga, eu logo terminava com a pessoa. Mas não tem como negar que era muito bom ser considerada gostosona da escola. Tinha um monte de meninas recalcadas que morriam de inveja de mim, mas até isso me faziam bem, pois eu sabia que a inveja delas era relacionada ao meu corpo e à minha beleza, e também porque os meninos queriam ficar perto de mim. Dani, com 14 anos, eu deixei de ser virgem. Isso aconteceu quando eu comecei a namorar com um riquinho que tinha conhecido através de uma amiga. Esse menino, além de rico, era lindo. Ele sempre andava muito bem arrumado, cheiroso. Além disso, sempre tinha dinheiro para pagar as coisas. Até então, eu nunca tinha tido um carinha que ficasse comigo, que pagasse as coisas para mim. Já esse menino se tornou meu namoradinho. Me levava para comer no McDonald's, me levava num parque de diversões que tinha fixo na cidade. Me dava uns presentes. Então ele foi um menino que eu gostei muito, pois ele conseguiu me conquistar com esse jeito dele. Um dia ele me chamou para ir na casa dele passar o final de semana. Era uma casa bonita, com piscina, uma sala bem montada, um quintal grande, churrasqueira. E os pais dele tinham viajado para algum lugar que eu nem lembro o nome. Quando eu cheguei nessa casa, eu lembro que a gente já começou a se pegar, enquanto eu colocava meu biquíni. Ele era 3 anos mais velho do que eu, e ele era mais experiente do que eu. Ele já tinha transado com outras meninas, e assim que a gente começou a se pegar no quarto, ele já tirou o sutiã do meu biquíni e começou, tirar aquele sarro comigo. Gente, aí eles ficaram lá, tá, gente? Naquele sarro, ela dá detalhes aqui, mas já falei, gente, esse canal aqui não é o Only, né? Bom, ela tinha 14 anos na época. E ele mostrou a ela o que era sexo oral, ela nunca tinha tido, então ela ficou doida, tá? Fiquei maravilhada. E eu comecei, a gozar. E ele, vendo que eu estava louca de tesão, perguntou se eu queria transar com ele. Sem pensar 2 vezes, eu disse que sim. Ele então foi na gaveta, pegou um preservativo, só que antes dele colocar, ele pediu para eu fazer oral nele, aí ela fez também, Ela falou que já tinha assistido alguns DVDs em casa, então ela tentou fazer igual os DVDs que a mãe dela tinha, tá? E eles transaram, então foi assim que ela acaba perdendo ali a virgindade, tá bom? Bom, aí eles transaram. Daí na primeira vez não foi bem o que eu imaginava o ato, ela gostou do antes, ela gostou do sarro ali, mas na hora mesmo do ato, ela não imaginou que fosse ser aquilo, tá? Eu imaginava que seria mais prazeroso, mas nesse próprio final de semana, que eu fiquei na casa dele, transamos mais algumas vezes e eu já comecei a sentir prazer também durante a penetração. Já não senti a mesma dor que eu tinha sentido na primeira vez. Não sei se com vocês foi assim, mas a primeira vez eu senti um incômodo enorme. Eu fiquei com esse menino por mais umas semanas, mas depois ele simplesmente me descartou. Disse que não queria namorar sério, que eu era muito nova e que eu era imatura e que a gente não combinava. E terminou comigo. Fiquei bem chateada, pois eu gostava de verdade dele. Bom,
Cheguei a não ficar com nenhum outro menino por um tempo. E olha que os meninos corriam atrás de mim, hein? Igual uns malucos. Mas eu dizia que eu estava namorando sério e que eu era uma menina fiel. Dani, eu fiquei tão desgostosa quando esse menino terminou comigo que eu coloquei na minha cabeça que eu nunca mais ia ser fiel a homem nenhum. A não ser se eu casasse um dia, pois esses caras, eles não merecem isso da gente. Eles usam a gente, fazem o que quer na primeira oportunidade e depois eles dão um chute na nossa bunda. Então, depois que esse menino terminou comigo, eu não tive pudor nenhum. Comecei a ficar com vários outros meninos ao mesmo tempo. Eu não tinha nenhum compromisso com eles, mas sempre tem um bobinho que só de ficar com a gente já está apaixonado. Já quer te namorar e já acha que é seu dono. Mas da minha boca eles nunca ouviam que eu estava namorando, muito pelo contrário. Eu dizia abertamente que eu não queria compromisso sério. Alguns que eu achava mais interessante até rolavam um plus a mais. Alguns outros eu só ficava nos beijinhos mesmo. Mas como eu acabei me viciando em sexo oral, eu sempre que ficava com um cara mais velho, sempre gostei de homens mais velhos, ela disse, e que tinha carro, sempre rolava um sexozinho dentro do carro, tá? Ela falou que adora isso. Dani, lembra que no início da história eu falei sobre meu tio Félix, que só alguns anos mais velho que eu? Pois é, eu sempre achei esse meu tio bem gostosão. Eu já cheguei até a me masturbar pensando nele, antes de ter algo entre a gente. Esse meu tio sempre morou na casa da minha avó também, mas na época que ele ainda morava lá, eu era muito nova, e o máximo que eu fazia era assistir vídeos pornôs e brincar com meus dedinhos. Mas eu já tinha uma fantasia de ficar com ele. Atire a primeira pedra, quem nunca teve uma fantasia de transar com algum parente mais velho? Eu acredito que só mesmo as mulheres mais retraídas que nunca tiveram, pois as minhas amigas todas sempre tiveram tesão em algum parente. Enfim, teve uma época que meu tio arrumou uma namorada, eu não suportava ela. Achava ela a cara da Barbie falsificada. E ele foi morar com ela na casa dos pais dela. Ele chegou a ficar noivo dessa menina. Mas um pouco antes do casamento decidiram não se casar. Meu tio conta uma história que eles tomaram a decisão de comum acordo. Mas eu tenho certeza que a Barbie falsificada chifrou meu tio com outra pessoa. E ela acabou se apaixonando por esse cara e desistiu de casar com o meu tio. Então ele decidiu voltar a morar na casa da minha avó. E como eu já estava mais velha, mais madura, a gente foi ficando cada vez mais próximos um do outro. A gente começou a sair juntos com bastante frequência, pois ele estava muito para baixo. Eu não gostava de vê-lo assim. Ele sempre foi um cara muito legal, muito extrovertido, e além disso ele tinha carro, e eu aproveitava para ir nos rolés com ele. Um desses dias a gente saiu, eu estava com uma saia bem justa e bem curtinha e um top. E desde a hora que meu tio me viu com essa roupa, ele ficou maluco. Começou a mexer comigo, dizendo que eu estava deliciosa naquele dia. Eu respondi a ele que era uma pena eu ser sobrinha dele, pois ele nunca ia poder experimentar o tão gostosa que eu era. E começamos a dar risadas. Nesse dia na balada que a gente foi, acabou não rolando nada com ninguém. E na volta para casa, meu tio começou com uns papos safados, sabe? Ele começou dizendo que por ele a gente esquecia essa história de tio e sobrinho e se pegava logo. E continuou a conversa dizendo que ele sabia que eu tinha tesão nele. E ele falou que sabia disso há muito tempo. Eu me fiz de sonsa e falei que eu nunca tinha reparado que ele tinha tesão em mim. Ele completou dizendo que era impossível um homem que gostasse de mulher não ter tesão numa morena igual a mim, pois eu era muito gostosa. Então mandei ele falar outra coisa, porque isso eu já sabia. Eu então quis saber qual era o nível de tesão dele por mim e perguntei se ele já tinha pensado em mim se masturbando. Ele respondeu e disse que sim, várias vezes. E caímos na risada. Falei que tinha que contar um segredo para ele, que eu também já tinha feito várias vezes pensando nele, né? Falei que se a gente fosse fazer alguma coisa, ninguém podia nem sonhar, porque se minha avó me descobrisse, né? Aliás, minha mãe, né? Porque ela chama a avó de mãe, ela mataria a gente. Bom, pra ele ficou louco e disse que não aguentava mais de vontade e me chamou pra gente ir num motel. Mesmo eu querendo muito, comecei a fazer jogo duro. E falei que não era hora ainda, que eu achei que, né, que não era, que a gente devia pensar melhor, tá?
Ele disse, quem vai descobrir? Ninguém, só se um dos nós dois contarmos alguma coisa. Me fiz de pensativa e nessa hora ele virou para mim e perguntou se ele me desse R$ 200 eu topava ir com ele, pois eu já estava fazendo charminho. Também eu estava sem dinheiro. Eu disse a ele que topava e fomos. Chegando lá, começamos a se beijar e falei com ele que eu sempre tive a fantasia de ser garota de programa por um dia, mas eu tinha medo de sofrer agressão, pois eu conhecia uma menina que tinha feito programa e tinha apanhado no programa. Como ele tinha me oferecido dinheiro, falei para ele fingir que tinha me contratado, que eu era uma put, e que ele me desse o dinheiro antes então, né? Então, eles foram lá e meio que fizeram essa fantasia aí, tá? Bom, aí eles começaram a se pegar e ela falou assim, olha, querido, eu só tiro a roupa se o dinheiro estiver na minha mão. Aí ela falou que ainda falou com ele aquela frase icônica, né? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Bom, aí ele foi, me deu o dinheiro, né? E eu comecei a dominar a situação. Perguntei o que ele queria, ele disse que queria primeiro um oral. Eu então mandei ele tomar um banho, quando ele voltou eu já comecei. Com a cara mais safada do mundo. Depois de um tempo que eu estava fazendo isso, ele tirou também, né, e começaram ali a transar. Dani, depois disso, meu tio achou que o negócio comigo era bagunça e queria sempre transar comigo novamente. Só que ele queria brincar de cliente e garota de programa sem me dar dinheiro. E eu dizia pra ele que brincar assim não tinha graça. Eu cheguei a ficar com ele 2 vezes sem receber nada, mas não foi a mesma coisa. A minha brincadeira ali era real, eu não ia ficar com ele de graça. Eu tinha gostado muito da brincadeira, mas a brincadeirinha com dinheiro no bolso. Dani, meu tio, depois de algum tempo, começou a trabalhar de Uber para complementar a renda. E um dia eu pedi para ele me levar numa balada que eu estava querendo ir. Era um pouco longe, sabe? Eu não estava com disposição nenhuma de pegar ônibus. O safado então virou para mim e disse que a corrida custaria tantos reais. Meu tio então virou para mim e disse que a corrida custaria tantos reais. Eu disse que eu não tinha dinheiro. E ele falou o seguinte, faz igual algumas meninas fazem. E eu, inocente e curiosa, perguntei o que elas fazem. Ele disse que tinha clientes que ofereciam sexo em troca da corrida de Uber. Tô chocada. Estou chocada. E eu falei com ele que ele era um safado e sem vergonha, que ele estava inventando isso, só para ele me comer novamente. Ele então me mostrou um grupo de WhatsApp que ele participava com vários motoristas de aplicativo. Nesse grupo, tinha várias conversas sobre isso, de motoristas que trocavam corridas por sexo. E aquilo me deixou bem assanhada. E mais uma vez entrei no jogo dele. Disse a ele que como a minha corrida não era tão cara, o máximo que dava para fazer era um boquete nele. Ele então falou, vamos embora que no meio do caminho eu arrumo um lugar e dou uma paradinha e você me paga a corrida e fomos. Quando chegou no meio do caminho, ele parou numa rua, né? E eu fui lá pagar a minha corrida do Uber, tá? Fiquei tão excitada com esse joguinho que... Gente, eu acho que eu fiz o melhor oral que ele já teve na vida dele. Dani, depois desse dia eu só rodava no Uber do meu tio quando tinha esse tipo de pagamento. Só que depois de um tempo, meu tio foi morar em Portugal e eu fiquei sem pagar as minhas corridas desse jeito. Foi então que eu resolvi criar coragem e oferecer meus servicinhos para outros motoristas. A primeira vez que eu fiz isso, eu estava vindo do trabalho. Nessa época eu estava trabalhando no shopping. Esse shopping era relativamente longe de casa. Eu sempre voltava de ônibus ou de carona com uma amiga até a metade do caminho. Só que esse dia minha amiga estava de atestado. Eu estava com vontade zero de pegar ônibus. Eu estava cansada. Eu estava com zero disposição de entrar dentro de um ônibus. Eu então olhei o quanto tinha na minha conta e vi que dava para pegar um Uber. Mas sem nenhum tipo de maldade, né? Sei. Quando entrei no Uber, era um coroa. Uma cara de safado ficou me olhando pelo retrovisor o tempo todo. Assim que eu comecei a notar ele me olhando, eu comecei a ficar meio excitada. E começou a me dar gatilhos, lembrando que rolava com meu tio, e comecei a olhar para ele com uma cara bem safada também.
Comecei a abrir um pouco minhas pernas, eu estava com uma calça justa que marcava bem. Aí ela falou que estava com uma calça justa que marcava bem as partes dela. E essa hora eu já estava ali no tesão, com aquela situação rolando dentro do Uber. Eu então tomei iniciativa e perguntei a ele qual o tipo de pagamento que ele aceitava. Ele disse que dinheiro ou Pix. E eu, bem safada, perguntei se ele não aceitaria mais nada. Ele disse, de qual outra forma você quer pagar? E nessa hora eu passei a língua ao redor dos lábios e ele na hora disse que aceitava. Falou que ia parar um pouco mais à frente. E assim que ele parasse, era para eu pular para o banco da frente. Assim que eu sentei no banco da frente, ele já colocou aquele negócio para fora e pediu para eu começar o pagamento enquanto ele dirigia. Depois de alguns quilômetros percorridos, eu já tinha pago minha corrida. Pedi a ele então para que eu voltasse a sentar no banco de trás e fui até em casa sem a gente nem trocar mais uma palavra. Depois desse dia, eu acabei me viciando nisso. Não é todo motorista de Uber que eu quero, não, sabe? Mas alguns eu ofereço meus serviços. Gente. Ai, meu Deus. Aí ela falou que tem meninas que antes de entrar no Uber, elas já perguntam por mensagem se o cara topa receber a corrida assim. Mas, Dani, eu não tenho coragem de oferecer sem ver a cara do sujeito. Quando eu estou na intenção de tentar andar de graça, eu sempre coloco uma sainha justa e essa tática costuma ser infalível. Pois quando eu abro um pouco a perna, o motorista consegue ver minha calcinha, eles ficam loucos. Se eu tiver interesse no cara, na maioria... Meu Deus, as mulheres de motorista de Uber vão surtar nessa história, meu Deus. Mas eu não tenho coragem de oferecer sem ver a cara do cara. Até me perdi, gente. O motorista consegue ver minha calcinha, eles ficam loucos. Se eu tiver interesse no cara, a grande maioria das vezes acaba rolando. Só uma vez que eu tomei um fora de um cara que me colocou pra fora do carro. Acabei me sentindo como se eu fosse uma qualquer. Mas tenho certeza que esse cara era gay. Porque homem que é homem de verdade não resiste a alguém como eu. Ah, meu pai. O cara com certeza não gostava de mulher. Ficou ofendido com a minha proposta e fez a grosseria comigo de me colocar para fora do carro dele. Mas na avaliação fiz questão de escrever que o motorista era extremamente grosseiro e me colocou para fora do carro. Espero que ele tenha sido excluído da plataforma. Dani, atualmente estou namorando e ficando com um cara que tem carro. Mas não tô tão afim dele. Mas é daqueles caras bobinhos que faz tudo pela namorada. Ele é tão bonzinho que na maioria das vezes ele sai da faculdade e vai me buscar no serviço. Então eu diminui muito minha troca de serviços no Uber, né? A única vez que isso rolou, enquanto eu já estava com ele, foi uma vez que eu fui para casa dele. Ele não podia me pegar em casa, falou que era para eu pegar um Uber, que ele me daria o dinheiro quando chegasse lá. Só que nesse dia o Uber, para variar, não tirava o olho de mim. E acabou que rolou o servicinho em troca da corrida. Quando chegamos na casa desse meu ficante, ele já estava no portão do prédio com dinheiro para dar para o motorista. Eu disse que era para dar para mim, pois eu já tinha pago o motorista. O motorista ficou até olhando para minha cara e deu uma risadinha. Dani, eu não quero que vocês me julguem. Se julgar também é problema de cada um de vocês. Mas esse é meu jeito. Eu não me sinto menor e nem maior do que ninguém por conta das minhas atitudes. Eu sou do jeito que eu gosto, sabe? Eu gosto de fazer isso. Sou viciada em sexo oral. Esse é um problema que só cabe a mim. Sei que tem muitas mulheres que são muito mais safadas do que eu, mas que adoram pagar de santa, principalmente as mais quietinhas, mas que adoram apontar o dedo para as outras. Eu mesmo conheço várias assim. Tenho certeza que muitas Alices do canal também conhecem. Só que eu sou e sempre fui muito autêntica e faço o que eu gosto e o que eu tenho vontade de fazer. Eu não vivo a minha vida pensando no que os outros vão pensar. Eu simplesmente vivo. Tenho consciência que muita gente não vai gostar da minha história. Mas é o que eu tenho para contar. Não sou nenhuma puta e nunca fui. Só gosto de viver minhas fantasias de vez em quando. Não faço mal a ninguém por ser assim. Também não vejo mal nisso. Beijo pra você e pra todas as seguidoras. E vou te mandar minhas fotos. Você vai babar de tão bonita que eu sou. Menina, não é que a bicha é bonita mesmo? Não é que ela é bonita? Alice, então, você é tão bonita, cara. Sério. Eu acho que essa fantasia é meio perigosa. E eu, assim, gente, eu não tenho nada contra fantasia sexual, né? Eu tenho certeza que ela entra nesse Uber e ela não sabe nem quem é esse povo, não sabe nem o nome.
Mas eu acho que você devia ter mais cuidado, amiga. Muito mais cuidado. Porque tem muita gente ruim no mundo também. Então, assim, hoje a gente tá numa época que não dá mais pra, infelizmente, fazer essas coisas, sabe? Entrar no Uber, oferecer aí, tá? Ok, entendo a sua fantasia. Aliás, eu entendo a fantasia de todo mundo, gente. Entendo fantasia, tem gente que gosta de transar com 2, 3, né? Igual eu falei, eu acho que a gente tá numa época que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Principalmente essa questão, você entrar num carro, você não sabe quem é, né? Você não sabe, sei lá. Eu sei que a vida é sua, né? Não tô aqui pra apontar o dedo pra você. Não é isso, mas eu acho que você tem que ter cuidado, e muito cuidado, com esse tipo aí de fantasia, sabe? De pegar, entrar no carro de uma pessoa. Cara, eu tenho medo de entrar em Uber até sozinha, de dia. Imagina chegar no Uber e olhar pro cara, posso te pagar assim. Claro que eu entendo, igual eu tô falando. Eu entendo aí suas fantasias, não tô falando, né, que não é pra você não ter fantasia, mas eu acho que tem que tomar cuidado, tá bom, Alice? O que vocês diriam pra ela, gente? Eu sei que tem muita gente que vai ficar morrendo de raiva aqui, principalmente se você tem alguém que dirige Uber, né, que você conhece, tipo, porra, como é que a mulher vai lá e fica oferecendo? Olha, gente, tem um grupo, acho que é Uber Depressão, sei lá. Alguém já me mostrou um grupo desse aí? Gente, rola tanta coisa nesses grupos de Uber que uma vez eu fiquei chocada, assim, sabe? Eu não lembro quem me mostrou, não sei se foi Marcos, que alguém mandou pra ele pra mostrar, mas tinha umas coisas assim que você fica chocada, cara. Aliás, poucas coisas me chocam no mundo, mas sua história me chocou. Então, amiga, você tem 21 anos, você é bonita, né? Que eu vi suas fotos, você é muito bonita. Vai estudar, vai fazer sua vida, vai ter fantasia sexual, arrumar um parceiro, certo? Ó, gente, tem tanto... Chegou outro vídeo aí de outra mulher que pegou também HIV do próprio marido. Então, assim, hoje a gente tem que se cuidar em dobro, sabe? Então, arruma um parceiro legal, vai fazer suas fantasias com ele, vai numa casa de swing, vai no, sei lá, numa orgia, vai onde você quiser. Mas, assim, cuidado com esse negócio de estar sozinho em carro de Uber e oferecer essas coisas aí. Eu acho muito perigoso mesmo, tá bom? Eu acho que você tem que pensar em você, não é só pela fantasia, pensar pela sua segurança. Eu nem sei o que dizer, gente. Diga vocês aí a ela, tá? Vou deixar essa história por conta de vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau.